Milhares de pessoas passam perto de mim todos os dias. Carros indo e vindo a todo momento e em toda direção. Tantos gostos, tantas histórias, mas também moro em São Paulo, simplesmente a maior capital do Brasil. Nasci em uma terra que há muito tempo atrás, antes de eu vir ao mundo, recebeu o nome Tupi-Guarani de Terras Alagadas, na língua deles, Pacaembu. E antes que você tire conclusões erradas de quem eu sou, vou só dar uma dica. Leva o nome da pessoa que trouxe o que talvez seja o único gosto em comum de todo esse povo brasileiro, o cara que nos apresentou o futebol. Sou a Praça Charles Miller, vizinha do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso Pacaembu deseja a todos um bom divertimento. É um lugar que, eu costumo dizer, nasceu para abrigar um estádio. É um vale que antes mesmo de ter um estádio de futebol parecia ter sido criado pela natureza para isso. Então era a casa de todos os times de São Paulo. Naquele tempo era novidade, né? O coração, né? Naquela época Pacaembu era uma coisa, como é que se diz? No Brasil todo era falado, né? Porque foi o estado melhor que tinha, né? Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Eu tinha meus 12 anos, 12 para 13 anos. Eu também tinha 12 anos, você devia ter mais, né? Eu tinha 12. Tinha 11 para 12 13, anos. 40, eu nasci em 27, estava quase por aí, 13 anos. Cada escola mandou uma representação, né? Um tanto de alunos, né? Para representar, fazer ginástica no meio do campo. E nós fomos lá, né? Fazer ginástica. Isso aí está revivendo a memória, porque isso eu não lembrava. Eu tenho muito orgulho disso. E acho que é uma coisa que qualquer um devia ter orgulho, né? Que participou dessa inauguração, né? O São Paulo ganhou o título de mais querido por causa do Pacaembu. No desfile diante do Vargas, o São Paulo foi muito aplaudido, foi a delegação mais aplaudida. Mas não propriamente por ser o São Paulo Futebol Clube, mas por levar o nome e as cores de São Paulo num momento em que o Vargas ainda tentava sufocar qualquer tipo de reação a um governo forte e central. Uma das atitudes do Estado Novo foi uma cerimônia de queima de bandeiras estaduais. São Paulo era um inimigo histórico do regime de Vargas desde 1932, com a Revolução Constitucionalista, que pediu uma Constituição, e também por causa das oligarquias paulistas que eram contra o Pacto Social do Vargas, a política varguista. Então aquilo foi uma afirmação contra o governo do Getúlio, centralizada no São Paulo Futebol Clube. A Gazeta Esportiva passou a chamar o São Paulo de o mais querido a partir daquela manifestação popular ocorrida no Pacaembu. Palestra Itália e Corinthians se enfrentaram na disputa da Taça Cidade de São Paulo e aí coube a vitória ao Palestra Itália. Foi o primeiro campeão do Pacaembu e seria também o primeiro campeão de Campeonato Paulista, porque o Palestra seria o campeão de 1940, o primeiro ano em que tivemos campeão no Pacaembu, já que o estádio é inaugurado em abril. No nosso tempo de Palmeiras, Pacaembu era um campo praticamente nosso. Nós nos sentimos assim, como se estivesse em casa. No título de 72, não só no Campeonato Paulista, no Brasileiro,
O Palmeiras faz muitos jogos no Pacaembu. No Paulista acaba empatado com o São Paulo, um 0-0. O Palmeiras é campeão invicto. O São Paulo é vice também invicto, também no Pacaembu. Eu quebrei 2 costelas. Largou para Terto. Falta sobre Terto. Dudu continua caindo. Fui carregado para o vestiário e no momento de carregar para o vestiário, eu vi o Pacaembu rodar na minha frente. Esse jogo ficou bem marcado mesmo, porque doía, eram 2 costelas doendo. Os maqueiros levando e chacoalhando a gente, e a dor acontecendo, e o estádio virando junto com a torcida, né? Eu via tudo virar na minha frente. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? Madurga já está sendo preparado lá no banco do Palmeiras. Então o Pacaembu permeou a história palmeirense aí durante décadas, né? Pegando gerações de todos esses jogadores. Pelé, gol! Pelé, gol! Pelé partiu, deu a paradinha. O Corinthians teve uma história aqui muito triste, porque quando começava a xingar o Negrão e tal, e o Santos ganhando, aliás, perdendo de 1-0, 2-0, ele descia pro vestiário e só fazia assim, né? Só pedia, pode esperar, pode aguardar. Aí voltava no segundo tempo endiabrado e virava os jogos. Normalmente isso aconteceu muitas vezes aqui. Quando ele pegava a bola no meio de campo, o cara já gritava gol já. Porque ninguém segurava ele. Os caras já gritavam gol porque já era. Porque ninguém segurava. Ele tinha um toque assim, o cara pensava que era aqui, mas era aqui. Ele fazia assim, era a bola. Muitos gols ele marcou de mão, que eu já vi marcando de mão. Ali naquele canto lá. Ele pulava, fazia assim, mas a mão que ajeitava a bola. Área Clodoaldo. Pelé. Estão reclamando os jogadores da Portuguesa de Desportos. Já tem cartão amarelo, inclusive, de que o Crioulo teria parado a bola com o braço. Ele nasce para o futebol no momento que o Pacaembu era o grande palco do futebol paulista. Então o Santos, a despeito de mandar muitos dos seus jogos na Vila, tem os seus grandes momentos no Pacaembu, que se realizam nos clássicos. Ficaram famosos os clássicos contra o Corinthians da tal era do tabu, 1957 a 68. De qualquer forma, é o maior artilheiro da história do Pacaembu até hoje. Praticamente despede-se no Pacaembu. Ainda faz um jogo Santos e Ponte Preta na Vila, mas seu último jogo no Pacaembu também foi marcante. Um jogo com o Corinthians, 1-0 para o Corinthians, gol do Rivelino. O Pelé ia se despedir naquela partida no Pacaembu, só não se despediu porque se machucou, teve que sair antes, resolveu fazer um jogo mais completo, principalmente para a torcida do Santos. Chegou o dia de Pelé se despedir. Ele faz hoje a sua última partida oficial em São Paulo, num Pacaembu. E se esse velho estádio, meu caro Petri, pudesse falar, quantas histórias ele contaria de Pelé? O fato de ter tido mais, né, alegria no Pacaembu do que tristeza, graças a Deus, né, teve algumas decepções, algumas tristezas, mas foram muito poucas perto das alegrias, né, das vitórias que a gente tem. Então, representa muito importante, representa tudo para mim, né? O Pacaembu para mim representa tudo, né, porque a gente que vem casar assim é um meio da gente ganhar um pouquinho a mais. Vamos voltar lá atrás, quando eu tinha 18 anos, isso em 78. Foi meu primeiro contato com o Pacaembu. Eu jurei bandeira daquele lado de lá, dali naquela arquibancada. Memória? Vim jurar bandeira, quando eu fiz 18 anos. E a minha vida foi dentro do Pacaembu, foi trabalhando no Pacaembu. Minha casa não tem jardim. E aqui, ó. Esse é o carinho da vida. Com o falecimento do seu Milton, né, que era a voz de Pacaembu real de acho que mais de 20 anos, mais de 30 anos por aí.
nós estávamos, o pessoal da diretoria estava testando pessoas para poder fazer a locução, né, do Pacaembu. Só que até então chegou o jogo e não tinha o locutor ainda definido. Aí me pediram para subir aqui na cabine e fazer o jogo. Eu não me recordo qual foi o primeiro jogo, porque o negócio foi tão assim, de, né, sobe lá e faz. Falei, não, mas peraí, vamos fazer um teste. Não, sobe lá, tem alguém tem que fazer o jogo. Eu trabalhei de gandula, maqueiro, encarregado dos gandula, fui encarregado da limpeza 16 anos e estou aí na batalha, aí, trabalhando dia a dia. Pintor, tá vendo condições como é que eu tô? Tô aí. Quando tem jogo do interior que é mando do time, nós trabalhamos de gandula. Eu confesso a você, eu pegava esse microfone e minha mão ficava assim. E o medo de você não conseguir, né, passar o que você tinha que passar, as informações e tal, era muito grande. Você imagina o sentimento, não de posse, possessivo, mas o sentimento de amor que eu tenho por isso aqui. Eu conheço melhor o Pacaembu que a minha casa. E aqui você vê, por essa janela, você sente toda a energia que vem daí de fora, da torcida. Pacaembu é meu pai, minha mãe, minha casa e a minha vida. Não sou o melhor funcionário, mas eu trabalho onde gosto e faço o que eu gosto. Sou feliz naquilo que faço. É o meu gigante, o nosso gigante, né? Pacaembu representa o estádio maior de São Paulo no coração dos corintianos. Então esse campo eu gostaria que nunca terminasse e que o nosso lá que está sendo construído ficaria até para o treinamento e aqui para os jogos, porque aqui é o coração corintiano. A relação do Corinthians com o Pacaembu se tornou mais estreita pelo fato do Corinthians não ter um estádio próprio. Dos anos 70 para cá, intensificou-se mais essa relação porque o Parque São Jorge saiu do circuito. E aí o Corinthians passou a mandar absolutamente, ou quase todas as suas partidas no Pacaembu. E a coisa só foi se intensificando, porque não chegou no momento com o presidente André Sanches não querendo fazer jogos no Morumbi. Aí sim que o Pacaembu se tornou o terreiro mais corintiano, né, do que para qualquer outro clube, em qualquer outro espaço de tempo na história do estádio. Nós tivemos aqui grandes passagens, né, grandes jogos, alguns jogos que nos levaram até a grande conquista. Eu acho que 77 foi um dos grandes exemplos. As primeiras partidas, pelo menos, foram aqui no Pacaembu. É um campo histórico. A gente viveu grandes momentos aqui. É que quando você joga 90% das partidas do Corinthians aqui, tem muito jogo, né? E tem muita história. Eu acho que, principalmente os torcedores antigos, jamais vão esquecer que o Pacaembu foi um dia a casa do corintiano. Futuramente será o Itaquerão, não tenha dúvida, mas vai ficar na mente de muitos torcedores a passagem pelo Pacaembu. O Pacaembu tem história na vida do Corinthians. Isso aqui vai ser sempre a casa do Corinthians e do corintiano que participou da maioria dos jogos do Corinthians aqui, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida que a nossa geração se sente abençoada por ter tido a oportunidade de jogar nesse estádio maravilhoso. A Pacaembu é casa de todo mundo, tá escrito ali, ó, estádio municipal, ó. Não é casa de ninguém, é casa de todo mundo. O São Caetano representa o futebol brasileiro na Libertadores da América. Palmeiras nos cedeu o Parque Antártico.
poderíamos até optar pelo Parque Antártica, né? Mas eu acho que o Pacaembu dava uma condição assim de não só os palmeirenses que sempre adoraram o São Caetano, o próprio corintiano, o próprio São Paulino, o próprio santista poderia, né, assistir o jogo do São Caetano. Então nós priorizamos o Pacaembu justamente por causa disso. Em 2002 o Pacaembu funcionou mais como um campo neutro, né? O São Caetano não é propriamente um time da capital, embora muito próximo, e também já tenha sido posteriormente, foi campeão paulista jogando no Pacaembu, Paulista de Jundiaí, mas aí o Pacaembu se prestando mais como um palco neutro. São Caetano, na verdade, se deixou levar por um resultado muito bom que ele tinha feito no Paraguai. E não acreditava que o Olímpia pudesse fazer o que fez. Ou seja, ganhar, devolver o resultado e levar a partida para os pênaltis. Partiu, bateu! Gol de Cavalheiro, gol do Olímpia! Foi uma ótima escolha, né? Pacaembu é um excelente campo, um estádio, né, na verdade. E eu tive a oportunidade de fazer um gol que praticamente abriu o caminho para a nossa vitória da Libertadores. Foi uma jogada que o Arouca puxou desde o meio de campo, fez 2 com ganso, secou de letra. A Arouca levou, rolou e eu acabei chapando e fazendo o gol. Tenta partir do contra-ataque, o time do Pegarol chegou, Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Léo girou por dentro, soltou para Arouca. Arouca passa bem para o campo de ataque, abriu na direita para Ganso, para Arouca. Limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou, bateu, é gol! É de Neymar, camisa 11. Pacaembu faz parte da minha vida, né? É um estádio que pra mim é o que eu mais, né, tirando a Vila Belmiro, que mais tenho carinho. Por ser tudo que aconteceu comigo pela primeira vez, quase foi tudo lá. O gol, quando eu entrei no jogo, foi pela primeira vez no profissional, foi no Pacaembu. Título no Pacaembu, título inédito da Libertadores no Pacaembu. Então, pra mim é uma honra muito grande estar fazendo parte dessa história. Corinthians e Pacaembu é timão, mano. Tá na aula. A Libertadores é nossa. Pacaembu já tá chegando. Vai, Corinthians. Vai, é nós que Corinthians, dá. é nós que dá, meu. Nós sabíamos realmente que o Pacaembu era a nossa casa naquele momento. Seria ali que nós teríamos totais condições de brigar pelo título, de termos toda a força necessária para jogar e vencer o Boca. Eu me lembro até hoje, quando eu coloquei o pé no Pacaembu, antes até de fazer o nome do pai, você já começa a olhar para o torcedor, ver que o estádio estava lotado e a forma que o torcedor nos recebeu, gritando, incentivando, parecia que o jogo ali já estava começando. Chegou a hora de soltar o grito! Solta a voz o torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! Fui realmente premiado para a tarja de capitão por um momento tão especial do clube. Para mim foi um momento único da minha carreira. Depois de ter jogado em quase todos os estádios do Brasil, o que eu me sinto mais à vontade e mais confiante para entrar com a camiseta do Corinthians é o Pacaembu. Ali a gente teve tantos momentos de alegria, tantas vitórias, e a maior delas que foi a Libertadores, e marca muito, e vai marcar para o resto da minha vida. Então, provavelmente o estádio mais importante de toda a minha carreira. E foi uma final histórica, o Pacaembu reviveu seus melhores momentos nesses últimos 2 anos. Parece até que foi uma despedida o fato de ter sediado uma final de Libertadores com o título do Santos, uma final de Libertadores com o título do Corinthians. Parece que o velho estádio estava se despedindo da gente, ou pelo menos de seus tempos mais gloriosos, com essas 2 decisões. O tombamento tem um momento em que a
quem estuda a partir de uma demanda feita pela preservação de determinado bem. Nesse caso, o pedido foi feito pelos próprios técnicos do Departamento de História da Prefeitura, porque naquela ocasião não havia um Conselho Municipal de Preservação na cidade de São Paulo. Num processo de tombamento é valorizado se aquela bem cuja preservação foi solicitada é realmente importante, no caso do Condefat, para a história de São Paulo. Por muito tempo o Pacaembu foi usado como dormitório para jogadores que viviam no interior, mas ele já não tinha mais esse uso. Então tinha um espaço enorme, bonito, enfim, ocioso. Bom, perfeito para o museu ocupar. O fato de estar dentro de um estádio, né, o fato do teto do museu ser o avesso da arquibancada, acho que isso o tempo inteiro está presente na visita, faz com que o visitante nunca esqueça, bom, estou dentro de um estádio. É óbvio que esse ícone, ele é imortal para todos, mas foi um momento ímpar para que isso possa ser selado de uma vez. Foi uma comissão criada aqui na Câmara Municipal para estudar a viabilidade do Pacaembu, o que fazer com ele. Mas absolutamente dirigido para que fosse repassado a manutenção ao Corinthians. E eu, claro, fui contra essa questão, não por ser o Corinthians ou por ser o Palmeiras, porque eu acho que o estádio é municipal, deve permanecer municipal. Acho que o Pacaembu é um estádio que tem toda a sua história pautada em todos os clubes de São Paulo. Não seria justo você extrair essa história e personificar num clube. O que preserva qualquer patrimônio é o uso. Quem vai jogar no Pacaembu? Se o Palmeiras tem a Arena Palestra Itália, se o São Paulo tem um Morumbi coberto, se o Corinthians tem um estádio em Itaquera, se o Santos não consegue se libertar dos grilhões da Vila Belmiro, quem vai jogar no Pacaembu? Não sobrou ninguém para jogar no Pacaembu. Como gestor do Pacaembu, eu posso dizer para vocês o seguinte, isso está na esfera do executivo. E o executivo está vendo com muitos bons olhos, com muito cuidado. É um ícone, é uma preocupação muito grande que o executivo tem. E a gente tem certeza absoluta como gestor que o caminho do Pacaembu está bem traçado. Eu acho que como o São Paulo tem o estádio dele, o Morumbi, como agora o presidente Lula arrumou o Taqueirão para o Corinthians, o Pacaembu devia ser... O Pacaembu, acho que o Santos devia pleitear ser o estádio para o Santos ter como principal estádio. A Vila Belmiro, como todos sabem, é bom jogar lá, mas já ficou pequeno. Então, eu acho que o Pacaembu poderia ser um campo oficial do Santos Futebol Clube. Tem a Vila Belmiro, só que quando a capacidade não deixa de jogar finais de Libertadores, pode ser o Pacaembu, também é uma boa escolha. Acho que é um grande estádio, ficar com a carinha do Santos para melhor. Minha opinião pessoal, né? Ter aqui o Pacaembu realmente como um complexo poliesportivo e manter a história. Eu duvido que os clubes não vão querer ainda jogar no Pacaembu. É o estádio que você mais interage, é o estádio que você vibra, você escuta o técnico, escuta o jogador, a batida de bola, e dá para viver nisso. Acho que ele poderia ser feito, administrado por vários clubes de São Paulo, pela própria Federação Paulista. A federação arrecada, a federação tem poderes, a federação dita o campeonato, ela tem realmente uma importância muito grande na cidade. Ela poderia ser a detentora da seção do Pacaembu, porque ela é de todos, criando oportunidades para que cada time jogasse lá uma vez a cada 2 meses. Acho bacana que ele continue, sim, com essa vitalidade, abrigando o museu, mas abrigando também partidas, clássicos. Agora vai depender muito de decisões maiores. Com menos jogos de futebol lá, a gente vai precisar cada vez mais de atividade para esse estádio. O Museu do Futebol é uma delas. Eu sei que a comunidade do bairro do Pacaembu costuma utilizá-lo quase que como um clube, mas parece pouco, né?
Parece pouco para um estádio que tem uma vocação, uma história tão bonita. Os moradores não querem, nem pensaram, nem nunca comentaram em se apropriar do estádio do Pacaembu para ficar um clube do bairro. Isso não existe. O morador quer é que o estádio seja usado para a finalidade que ele foi criado. Então é um complexo esportivo para a cidade. Gente que se sentiu sempre muito incomodada com os eventos no Pacaembu, sejam jogos de futebol ou shows de rock, né? A própria vizinhança joga contra o Pacaembu. O Pacaembu é muito importante para nós paulistanos, mas a vizinhança gosta de um Pacaembu quieto, de um Pacaembu que não incomode. Se você pensar que é o som amplificado, então não é só o morador do estádio do entorno do Pacaembu que quer o silêncio, qualquer morador da cidade. Afinal de contas, ele tem que trabalhar no outro dia, ele precisa descansar. É impossível você morar em São Paulo e querer ouvir o canto da coruja. Não dá. O morador nunca foi contra nenhum jogo no estádio do Pacaembu. A discussão é outra. Ele não pode ficar com a sujeira, como nenhum morador quer. Ele não pode ficar com um mictório público na sua porta, como nenhum morador da cidade quer. Então, a nossa discussão é a prefeitura, a GCM e a Polícia Militar têm que cuidar do lugar. Se não houver um bom senso nessa linha que eu estou colocando, nós vamos ter ali a descida dos Noias da Cracolândia. Porque você tem o cemitério do Araçá do lado, o cemitério São Paulo ali perto, grandes espaços vazios das casas que não têm habitantes. Então, aquilo vai ser invadido por pessoas que vão ocupar os espaços públicos de forma indevida. É preciso dar vida ao lugar. Pacaembu escuro é triste, muito triste. Claro que lá tem o Museu do Futebol, que é um grande atrativo, tem uma loja de esportes, tem um complexo esportivo. Durante o dia aquilo tem vida, mas à noite não. E é preciso criar alguns eventos para que aquilo viva o tempo todo. Sempre vem essa coisa de que ele vai ficar abandonado. Vai ficar abandonado se os nossos administradores, entendeu? Não souberem o que é esporte, não souberem o que é cultura e não souberem usar esse patrimônio que eles têm na mão. Só não há boa vontade política e principalmente um jogo de interesses. Porque revitalizando o Pacaembu você não ganha tanto dinheiro como fazendo um estádio novo. A verdade é essa, é uma questão política. Qual é a maneira que o século XXI vai tratar isso? Nós vamos ter que estudar, né? Me parece que o melhor uso é ser um estádio de futebol. O Pacaembu não é só da comunidade do Pacaembu, é da cidade. Nós temos direito ao Pacaembu. A cidade de São Paulo é dona. A cidade de São Paulo é dona. Tem um grande dono, cada paulistano, cada cidadão paulistano é dono do Pacaembu. E cada cidadão paulistano deve exercer o seu direito de ser proprietário do Pacaembu e exigir que ele seja colocado ao seu tempo, que ele possa ser reformado, qualificado e que ele seja útil para novos jogos de futebol. A história tem que continuar. Andam dizendo que o Pacaembu está ficando velho e que já é hora de dar lugar ao novo, que virou um museu. Ele sempre vai continuar repleto de histórias, apenas vai deixar de ser o palco delas. Chega de farra e de festa. Como São Paulo é São Paulo, o bairro deve continuar agitado e muitas pessoas ainda vão passar por aqui, sempre olhando para o velho galã adormecido. Depois de tantas décadas de dor de cabeça e reclamação, enfim vou ter a paz que tanto esperei. Mas sabem de uma coisa? Não contem pra ele não, mas no fundo, acho que vou sentir muita falta do meu vizinho barulhento. São 7 maravilhas, né? Então põe 8 aí com o tal do Pacaembu. Para mim é
das 8 maravilhas do mundo. Acho que a galera se amarra e para quem está jogando também é fantástico. Paixão, emoção, é isso. Pacaembu. É um estádio fantástico, é o grande estádio no mundo para se ver futebol.